Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu venho trazer para vocês esse lindo lugar americano em crochê e aqui eu trago nas cores do Natal. Eu também confeccionei uma outra peça em uma tonalidade diferente, aonde vocês podem estar usando tanto para o Natal quanto para o Ano Novo. Olha só que lindeza que ficou essa peça para o Ano Novo, toda trabalhada no fio encanto e o fio barroco natural brilho, olha só que charme. E aqui a nossa peça natalina, toda trabalhada no fio barroco Max Color e também o detalhe com o fio encanto. Olha que lindo, gente, que fica. Aqui nessas duas peças eu utilizei o acabamento, né? Eu fiz ele inspirado no tapete Vitória, a última videoaula que eu postei para vocês aqui no canal. E olhando aquele tapete, eu observei que dá sim, né, pra gente confeccionar um lugar americano em crochê, um suplá. Olha só que charme, gente. Eu utilizei aqui, ó, todo o acabamento do tapete. E ficou essa coisa mais linda do mundo. O centro é bem tradicional, ó, bem tradicional, simples. E aqui eu só adicionei todo esse detalhe. Olha só que charme, gente. Já quero deixar aqui o meu agradecimento a vocês por vocês estarem executando o tapete Vitória, que é da Madalena, né? Criação da Madalena. E já agradecer a ela também por ter disponibilizado esse modelo lindo, que através dele, né, várias pessoas estão conseguindo fazer e também aí, ó, inspirando outros modelos para a gente trabalhar. Se eu não me engano, a Madalena já está confeccionando um jogo de banheiro também, com esses mesmos detalhes, e vai ficar maravilhoso. Assim que ela liberar, eu vou ver se eu compartilho para vocês lá no meu Instagram as fotinhas, tá bom? Então agora, pessoal, eu vou passar para vocês todo o detalhe dessa peça. Este lugar americano, ele ficou medindo 40 centímetros no meu ponto, tá? E este daqui, para Réveillon, ele ficou medindo 38 centímetros, porque tem uma diferença de um para o outro. Este daqui eu fiz com uma diminuição na carreira da base, eu fiz com uma carreira a menos que esse verde, tá? E eu gosto, né, agora eu tô tentando fazer essas modificações para vocês terem uma base, né, de como ficaria com mais carreira ou com menos, tá? E eu já sei que aqui no canal bastante gente, né, tem um ponto mais justinho que o meu, então vai ficar uma dica, tá? Na aula, gente, eu vou estar executando esta peça, só que você pode utilizar da mesma forma, se você gostou dessa, você pode utilizar essas cores seguindo a mesma forma que eu estou fazendo nessa peça. Quando eu faço a diminuição, eu passo a medida que ficou para você poder comparar com a sua peça aí, tá? Então, você pode seguir a aula tranquila, as cores são diferentes, mas o modelo é o mesmo, tá? E em relação à quantidade de carreira, o bico, ele não modifica, tá? Da mesma forma que eu termino aqui, eu termino aqui também. A única coisa que vai modificar é a quantidade desses biquinhos. Nesse aqui fica 22 e nesse fica 24, tá? Então, vocês vão poder estar aí vendo qual tamanho fica melhor no ponto de vocês. Vou estar colocando aqui um prato para vocês poderem ver, ó, como fica certinho, tá? Como que ele fica adaptado. O acabamento fica todo para fora e fica dessa forma, ó. Olha só que charme que é. O meu aparelho aqui, ele é um verdinho água, né? Mas imagine se você usar com uma louça branca, né? Fazer as fotinhas de vocês para as redes sociais, vai ficar maravilhoso. E já aqui na nossa peça para Réveillon, vou colocar aqui o prato também para vocês verem. Ele tem uma carreira a menos do que o de Natal, mas olha só, ele também comporta o prato certinho. Olha só que charme, gente.
fica uma graça de lindo, tá? Então, agora vamos para a listinha de materiais. Para confeccionar a nossa peça natalina, eu escolhi o verde militar Barroco Max Color Fio 6, na cor 5718, tá? Essa cor aqui, ó, maravilhosa. Já já eu vou passar a quantidade para vocês também. E aqui nos detalhes, eu optei por utilizar o vermelho 3402, o vermelho círculo. Olha só que linda essa cor. No fio 6 também, para fazer todo esse detalhe e também aqui, ó, o lequinho da minha peça, tá? E para acabamento, eu passei o fio encanto aqui no centro e no finalzinho também. O fio encanto é este daqui, na cor 7577. E para confeccionar a nossa peça de ano novo, esta daqui, eu utilizei Barroco Natural Fio 6 Brilho. Ele vem 700 gramas, o meu já tá aqui, ó, ele tá aberto, tá? Que eu abri ele para utilizar. E ele vem, gente, sobre os fios, uma linha dourada. Não sei se vocês vão conseguir ver certinho, mas dá todo um charme na nossa peça. E aqui na parte dos detalhes, eu utilizei apenas o fio encanto, a mesma cor que eu utilizei no outro, 7577, fazendo aqui, ó, a costurinha aqui na base, os pontinhos pipoca e também todo esse acabamento aqui no bico. Eu fiquei apaixonada por essa cor, gente, muito linda mesmo. Agora, nós vamos para a quantidade de material que eu utilizei para cada peça. Bom, os dois modelos, pessoal, eu gastei 187 gramas de fio, tanto no ano novo, tanto no de Natal, tá? Aqui no natural, eu gastei 148 gramas e 39 gramas do fio encanto, tá bom? Totalizando 187 gramas. Com o Barroco Natural Fio 6, você consegue confeccionar 5 peças, tá? E aqui o fio encanto, você também consegue fazer a bordinha das 5 peças, porque já aqui no de Natal, do Barroco Max Color verde, eu utilizei 120 gramas, um pouquinho a menos do Barroco, tá? Porque eu adicionei o vermelho. Então, aqui, ó, do vermelho, eu utilizei 52 gramas, tá? E 15 gramas do fio encanto para todo o detalhe. Para trabalhar todos os fios, você vai precisar de agulha 3,5 e uma tesoura para arremate. Também peço para que vocês tenham cola para fazer, né, todo o arremate aqui da sua peça. E aqui, gente, eu também coloquei a minha etiqueta acrílica dourada. Tem o link aqui na descrição do nosso vídeo para vocês adquirirem também, tá? Todos os fios, agulha, tesoura e cola vocês encontram lá no site do Armarinho São José e tem o link aqui na descrição do nosso vídeo. Então é isso, pessoal, bora lá então para nossa aulinha. Bora lá então, pessoal, para nossa aula. Eu vou estar iniciando a base do meu americano com o fio barroco, número 6, o brilho. Vamos iniciar com o anel mágico. Se você não quiser fazer o anel mágico, você pode trabalhar 6 correntinhas ou 5, tá? E fazer o nozinho tradicional. Eu vou subir aqui 3 correntinhas, 1, 2 e 3. Agora, essas 3 é para dar a altura de um ponto alto. Eu vou trabalhar a 4ª correntinha, que é para ser para intervalo. Dou uma laçada e dentro desse círculo, eu vou trabalhar um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. E nós vamos fazer essa sequência, sempre um ponto alto separado por uma correntinha, até a gente ter no total de 12 pontinhos altos separado por uma correntinha. Como a gente já iniciou aqui as 3 correntinhas iniciais, você vai trabalhar mais 11 pontos altos separados por uma correntinha. Feito todos os seus pontos, você vai fechar o anel mágico, aperta o máximo que você puder. E nós vamos fechar essa carreira. Para fechar, eu fiz aqui o meu último ponto alto, eu vou fazer uma correntinha. E aqui eu tenho 3 correntinhas. Na terceira,
eu vou fazer um ponto baixíssimo, tá? E aqui, gente, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou entrar nesse mesmo lugar que eu fiz o ponto baixíssimo, vou fazer um pontinho baixo, desta forma, e vou subir mais 2 correntinhas. Então, toda vez que eu fechar, eu vou fechar com baixíssimo, fazer um ponto baixo no mesmo lugar e subir 2 correntinhas, tá? Assim, o acabamento vai ficar mais discreto, tá? Dou uma laçada e no mesmo lugar eu vou adicionar mais um pontinho alto, no mesmo lugar, certo? Uma correntinha de separação, venho no próximo ponto alto e vou adicionar 2 pontos altos para ele, ó. Fiz 1 e 2. Uma corrente de separação, venho no próximo, um ponto alto e o segundo ponto alto. Então, você vai trabalhar para cada pontinho alto que temos aqui na base anterior, você vai repetir 2 pontos altos para ele, tá? E sempre fazer uma correntinha de separação. Completada aqui a minha segunda carreira, primeira carreira eu fiquei com 12 pontos. Segunda carreira, como eu dupliquei, né, para cada pontinho alto, eu fiz 2 pontos de base, então agora eu tenho 24 pontos, tá? Faça aqui uma corrente de separação. Agora, aqui, ó, eu tenho um ponto baixo e 2 correntinhas, então eu vou entrar na segunda correntinha, vou fazer um baixíssimo, volto na mesma correntinha e faço um ponto baixo. Feito esse ponto baixo, eu subo 2 correntinhas para representar um ponto alto. Venho no segundo ponto, que é o ponto alto, e vou acrescentar aqui, ó, nesse mesmo ponto, mais 2 pontos altos. Esses 2 pontos altos vão ser sempre o aumento de cada motivo. Então, a gente tinha 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos agora nessa carreira. Uma corrente de separação, venho para o próximo, um ponto alto sozinho no primeiro, e no segundo, eu vou adicionar 2 pontos, fazendo aqui o meu aumento. Uma correntinha, venho no próximo motivo, um ponto alto sozinho, no próximo, 2 pontos altos no mesmo lugar. Então, você vai fazer isso pelos 12 motivos do seu trabalho, tá? Separando sempre com uma correntinha. Chegando aqui no final da minha terceira carreira, fiz aqui o meu motivo, faço uma corrente e vou prender novamente. Sempre na segunda correntinha, eu faço um baixíssimo, volto no mesmo lugar, faço um ponto baixo e subo 2 correntinhas. Aqui, gente, essa forma que eu tô fechando é opcional, você pode fechar de outra forma. Aqui na minha peça que tá pronta, deixa eu mostrar um detalhe pra vocês, ó. Aqui, ó, eu comecei fechando, fazendo 3 correntinhas e prendendo com baixíssimo, 3 correntinhas e assim por diante. E aqui, daqui pra cima, eu comecei a fazer ponto baixo e 2 correntinhas, fechando da forma que eu tô ensinando vocês. Então, vocês vão observar que fazendo 3 correntinhas, ele marca muito mais do que fazendo essa forma que eu estou mostrando pra vocês, tá vendo, ó? Já aqui, ele marca mais. Lembrando, gente, que existe várias formas de você estar fazendo, né, a finalização da sua carreira sem marcar. E você pode usar a que você quiser, tá? Então, aqui nós vamos para o segundo ponto de base, fazemos um ponto alto sozinho, e no último, que é o terceiro, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. Então, agora, nós estamos na quarta carreira. E é bem fácil de você seguir essa base, porque assim, ó, primeira carreira, um ponto alto. Segunda carreira, 2 pontos altos. Terceira, 3 pontos altos. Quarta, 4 pontos altos. E temos 12 motivos. Então, no final de cada motivinho desse, é que você acrescenta o aumento, que são 2 pontos no mesmo lugar. Por isso, não tem erro fazer essa base. Sempre fazer uma corrente de separação, vem no próximo ponto, faz um ponto alto, o segundo ponto de base e o terceiro ponto de base.
Como estamos na quarta carreira, eu tô no último ponto, eu vou fazer aqui o meu aumento, totalizando 4 pontos de base, tá? Então, é assim que você vai seguir toda a sua carreira. Finalizando a minha quarta carreira, eu fiz uma correntinha e vou fazer aqui o fechamento da minha quarta carreira para iniciar a quinta. Um ponto baixo e 2 correntinhas. Agora, eu venho para o próximo pontinho de base, trabalho um ponto para ele, venho no próximo, no terceiro ponto, e agora o quarto ponto. O quarto ponto é o último, então, sempre no último, eu acrescento 2 pontos. Então, na quinta carreira, passamos a ficar, para cada motivo, 5 pontos de base, tá? E você vai trabalhar assim por toda a volta do seu trabalho. Cada carreira que você for fazer, você vai adicionar 2 pontos no finalzinho, que assim vai ter o aumento, a sua peça vai se abrir e não vai emborcar, tá? Dessa forma, ó, sempre o aumento sempre no finalzinho de cada motivo, beleza? Olha só, e assim fica bem certinho, ó. Bom, pessoal, aqui nesse lugar americano, eu trabalhei uma quantidade de carreira maior da que eu vou passar aqui para vocês na aula, tá? Aqui, a minha peça, eu vou tirar a medida já para passar para vocês. O meu lugar americano, ele ficou medindo 40 centímetros, tá? 40 centímetros. Nesse da aula, eu vou diminuir uma carreira, tá? Uma carreirinha de ponto alto. Então, aqui, na minha base, eu tenho no total de 9 carreiras com intervalinho, tá? Com esse intervalinho de uma corrente de separação. Tá vendo, ó? 9 carreiras. Esta daqui, ó, é a 10ª que eu faço ponto alto completo. E você vai observar que aqui nós temos, ó, 3, 6, 9 pontos altos. 9 carreiras, 9 pontos altos. Eu vou trabalhar 8 carreiras apenas, tá? Então, eu vou finalizar cada motivo com 8 pontos altos. E depois eu retorno com vocês para fazer a próxima carreira, que é só ponto alto em cima de ponto e mantendo o aumento, tá bom? Por que que eu vou diminuir? Eu quero ter 2 opções, um com 40 centímetros e o outro menor, para mim poder mostrar para vocês, tá? Lembrando, pessoal, que o meu ponto é bem mais longo do que o de vocês, eu observo por causa dos comentários. Às vezes eu passo uma medida e o de vocês ficou menor. Então, quando eu chegar aqui, na 8ª carreira, eu vou estar tirando a medida e vocês vão conferir aí na peça de vocês. Aí, se vocês verem que ficou muito menor que o meu, vocês podem fazer a 9ª carreira, tá? Que não vai diferenciar, não vai atrapalhar vocês na hora de fazer o detalhe do bico. E aí, você pode fazer essa alteração na sua peça para ficar certinho, vocês não terem nenhum problema da sua peça ficar menor que a minha. Belezinha? Então, bora lá. Eu vou confeccionar 8 carreiras e volto aqui passando para vocês a medida que a minha base ficou. Prontinho, pessoal, trabalhei aqui as minhas 8 carreiras, olha só como ficou certinho. Vou estar passando a medida para vocês que ficou a minha base com 8 carreirinhas, tá? Ela ficou medindo 23 centímetros, tá? 23 centímetros. Aqui, gente, a minha trena tá um pouquinho dobrada, tá? Tá vendo que o zero tá pra cá, por isso que eu tiro a medida, ó, a partir do rosinha, pra eu não comer centímetros aqui, tá bom? Então, ó, 23 centímetros. Agora, eu vou posicionar aqui pra vocês terem uma base do tamanho que ficou a diferença da minha base para o suplá aqui na tonalidade verde. Como vocês podem, né, já devem ter percebido, tanto o barroco natural quanto, né, o brilho, ele fica uns pontos menores, né, mais enrijecido do que o Max Color. Eu observei isso por causa do tapete. Quando eu fui fazer o tapete, eu fiz uma diminuição de uma carreira e ele ficou quase do mesmo tamanho do natural, né? Eu diminuí 2 carreiras e ele ficou quase do mesmo tamanho, porque eu fiz no Max Color. Então, ele cede mais, né? Por ele ser mais macio, até mais que o natural. E esse fio aqui, por ele ter o brilho, ele é mais
apertadinho, né, do que o tradicional. Então, pessoal, vocês confiram, se a sua peça ficou menor que a minha, né, vamos conferir novamente. Se a sua peça com 8 carreiras ficou menor que 23, faça a carreira número 9, tá bom? Para sua peça não ficar muito pequenininha, tá? Vamos seguir então, eu fiz aqui, ó, um ponto baixo e subi as duas correntinhas, tá? Na nossa próxima carreira, vai ser carreira de ponto alto sobre ponto alto. Então, eu venho no próximo e vou preenchendo ponto alto sobre ponto alto. Até a gente chegar ali no próximo intervalinho, que a gente vai preencher, tá? Então, aqui eu vou ter o total de 9 carreiras com pontos altos. Finalizando, chegou aqui no meu aumento, eu vou continuar fazendo o aumento, tá? Para não fechar a peça. Então, a gente tinha 8 pontos, agora eu passei a ter 9 e vou fazer um ponto alto dentro do intervalinho. Dessa forma, venho no próximo ponto de base, vou trabalhar ponto sobre ponto, até eu chegar no meu aumento novamente. Faço 2 pontos altos no aumento e um ponto aonde eu tenho um intervalo de uma correntinha. Prontinho, pessoal, trabalhei aqui a minha carreira de ponto alto, fechando. Fiz aqui o último ponto alto dentro do intervalo. E agora eu vou finalizar. Como eu vou trocar de cor, eu vou aqui, ó, faço meu último ponto alto, vou arrematar esse fio e com uma agulha de tapeceiro, você puxa aqui a laçada, passa o fio na agulha e vai ignorar as duas correntinhas e vai direto no último, né, no primeiro ponto alto, ó, passando aqui as duas laçadas, ajusta e desce aqui, ó, no último ponto alto que você fez dentro do intervalo, você desce saindo bem no meio dele, saindo por trás. E vai ajustando, tá? Para ele formar aqui, ó, aquela argolinha em cima das duas correntinhas, como se fosse, ó, o pontinho alto. Aí, você vai ajustando para ficar bem certinho, tá? E aqui, ó, você tenta travar em algum ponto, tá? Pode finalizar se você quiser, ou deixa para finalizar depois, no finalzinho. Eu vou só travar aqui, ó. Travei e eu vou esconder por alguns pontinhos, ó. Aproveitando que eu já estou com a agulha, escondo. Aí, depois é só fazer o arremate, tá bom? Pra ficar bem certinho. Agora, pessoal, nós vamos entrar com fio encanto. Esse daqui é o 7577, para fazer o detalhe da nossa base. E aqui no meu outro suplá, o detalhe que eu trabalhei, ó, foi bem aqui, formando aquela nervurinha, da mesma forma, ó, que tem lá no tapete, tá? A gente vai fazer aqui, só que lá no tapete a gente usou a mesma cor da base. E aqui eu vou estar adicionando o fio encanto. Vamos fazer aqui o nozinho tradicional. E vamos trabalhar na volta do nosso suplá, fazendo, né? Fazendo aqui por trás dele meio ponto alto, tá? Aqui nós temos, ó, você pode colocar perto do arremate para não se perder. Aqui nós temos as duas laçadinhas aqui, ó, do ponto, essas duas. Você não vai trabalhar sobre ela, você vai trabalhar nessa laçadinha aqui, ó, atrás, tá vendo, ó? Aqui atrás nós temos essa laçadinha. É essa que você vai trabalhar deixando as duas alcinhas do ponto livre, tá? Então, você pode entrar aí, ó. Eu tô entrando, gente, aqui, ó, no aumento, tá? No segundo ponto do aumento. Você vai passar o seu fiozinho na agulha, entra aqui, ó, nessa laçadinha, vai fazer um pontinho baixo e uma correntinha apenas. Aí, você aperta, porque o fio encanto, ele desliza, né? E aí, pessoal, você vai esconder o fio. Eu não vou esconder, porque senão ele vai tampar aqui o que eu quero mostrar pra vocês. Vai dar uma laçada, vem no próximo ponto de base, ó, bem aqui atrás, e vai entrar aqui nessa alcinha, tá? E vai fazer um meio ponto alto. Dessa forma, passando as 3 laçadinhas de uma vez. Dou uma laçada, venho no próximo ponto, faço a mesma coisa. Então, você vai trabalhar
fazendo isso por toda a volta da sua base. Ela vai dar uma levantadinha, porque nessa carreira a gente não faz aumento, tá? Então, a gente vai fazer aumento só na próxima carreira. Então, você vai seguir assim, para cada pontinho de base, vai adicionar um meio ponto alto, pegando a laçadinha atrás do ponto. Olha só como que fica aqui, ó. A nervurinha fica aqui sobressaindo e o ponto fica sendo pego por trás, tá? Então, bora lá confeccionar mais esta carreira. Pronto, pessoal, trabalhei toda a volta da minha peça, fazendo aqui os pontos, olha, como que fica no avesso. E agora, a gente vai finalizar. Trabalhei aqui, ó, o meu último meio ponto alto. Eu vou fazer o que agora? Vou alongar esse fio, vou estar cortando, tá? E, novamente, eu vou fazer o acabamento com agulha de tapeceiro. Vai entrar aqui, ó, tem o primeiro ponto, você vai entrar nas duas alcinhas do segundo ponto, tá? Do segundo, para ficar ponto sobre ponto, vai puxar, e você vai entrar no meio do último meio ponto alto trabalhado, dessa forma aqui, ó. E vai regular para ficar bem justinho. Então, você vai observar que ficou ponto sobre ponto, não ficou ponto a mais, tá? Se você entrar no primeiro, dá a sensação de ponto a mais. Então, você vai fechar aqui, provisoriamente, faz um nozinho, tá? E reserve para depois você fazer o acabamento. E agora, nós vamos entrar com uma carreira, voltando a trabalhar com o barroco natural. Agora, você vai entrar trabalhando os dois fiozinhos de trás, tá? Deixa os dois da frente, igual você fez aqui nessa carreira, deixa os dois da frente e trabalha pegando os dois aqui, ó. E no ponto alto, meio ponto alto, é bem mais fácil, tá bom? Então, aqui eu passei meu fio na agulha, eu passo ele delicado, tá? Pra não repuxar o fio em canto, e vou subir uma, duas, três correntinhas. Observe que eu tô saindo aqui, ó, na parte do aumento, tá? Então, quando eu voltar, eu adiciono um aumento aqui. Venho no próximo ponto de base, novamente, eu pego as duas laçadinhas atrás do ponto, ó. Entra aqui e faz um ponto alto. Uma laçada, vem no próximo, entra, pega as duas laçadinhas, um ponto alto. E observe que na frente está ficando a carreirinha, tá? A argolinha normal. Dessa forma, se você tiver dificuldade, gente, porque o fio encanto é um fio delicado de trabalhar, você pode usar uma agulha mais fina para poder passar aqui. Só que um detalhe, a agulha número 3 seria ideal, porque aí ela passa com mais facilidade aqui no fio encanto. Só que você tem que tomar cuidado, tá? Para não enrijecer o seu ponto, o restante. Você vai ter que trabalhar pontos leves, tá? Para dar certinho e não repuxar a sua carreira. Porque só dá um pouquinho de trabalho na hora de passar aqui atrás, ó. Mas eu tô passando com a agulha 3,5 tranquilo, tá bom? Então, aqui, ó, eu trabalhei 2 contando com as 3 correntes, tá? 2, 4, 6, 8, 10 pontos. E aqui seria a vez de eu fazer um aumento. Então, ó, aumento sobre aumento. Eu entro aqui e adiciono 2 pontos no mesmo lugar. E vou para o próximo. Você tanto pode fazer aumento sobre aumento ou fazer um aumento na direção desse que tá aqui no intervalo. Não vai interferir em nada e vai ficar a mesma quantidade de ponto, tá? E aí, você vai trabalhando, ó, pontinho sobre pontinho, até chegar na hora de repetir o próximo aumento, tá bom? Dessa forma, você vai concluir toda a sua carreira. Certo, pessoal? Finalizei aqui, ó, a minha carreira. Aqui no final, eu vou adicionar mais um pontinho alto para fazer aqui o meu aumento. E vou fechar. Vou fechar aqui, ó, pegando as duas alcinhas do ponto alto. Aqui, pessoal, eu vou travar o fio, eu vou trocar de cor. Só que eu não vou arrematar, eu vou deixar esse fio aqui, mas se você preferir arrematar, você pode arrematar, tá? Agora, eu vou estar trabalhando os pontos pipoca.
E eu vou fazer esses pontinhos com o fio Encanto. Tem aqui, ó, o nozinho tradicional. E aqui, ó, aonde tem esse ponto onde eu fechei, eu vou fazer um ponto baixo no mesmo lugar. Então, eu entro e faço um pontinho baixo, certo? Vou trabalhar aqui 3 correntinhas, 1, 2 e 3. Vou dar uma laçada, vou pular 2 pontos de base, entro no terceiro e vou trabalhar aqui uma sequência de 5 pontos altos. Então, eu já fiz 2, 3, 4 e 5. Aqui eu vou tirar o fio, a agulha do fio, vou entrar no primeiro ponto alto e vou fechar. Aqui nós vamos fazer a tradicional pipoquinha, tá? Trava, ela vai ficar dessa forma. Você vai trabalhar mais 3 correntinhas, 2 e 3. Vai pular 2 pontos de base, entra no terceiro ponto, faz um ponto baixo. Novamente, 3 correntinhas, dá uma laçada, pula 2 pontos de base, entra no terceiro e você vai repetir a sua pipoca novamente, fazendo aqui, ó, 5 pontos altos, tudo no mesmo lugar. Vem no primeiro ponto, busca essa laçadinha e fecha a pipoquinha. Trava e faça novamente 3 correntinhas. Pula 2 pontos de base, entra no terceiro, um ponto baixo. E assim você vai trabalhando por toda a volta, tá? Pessoal, eu estou usando aqui o fio Encanto, mas você pode utilizar outra cor, outro fio que você preferir, tá bom? Então, vamos lá concluir essa carreira. Certo, pessoal, chegando aqui no finalzinho, assim como no suplá verde, aqui nesse menor também, no finalzinho, ó, me resta somente um ponto de base, tá? E é normal, tanto nesse suplá quanto nesse outro. Faz as correntinhas, entra aqui no ponto baixo inicial e prende com um baixíssimo e uma correntinha. Aqui a gente já vai cortar esse fio, tá? E reserva o seu fio Encanto, que a gente vai usar para fazer acabamento, tá? E fica dessa forma, ó. Aqui nessa peça, eu fiquei com 22 pontos pipocas, 22. Já aqui, ó, nessa verde, você vai ficar no total de 24 pontos pipocas, porque ele tem, né, uma carreirinha a mais do que nesse aqui que a gente está trabalhando. Então, dos dois modelos, dá super certo a contagem de ponto. Apenas aqui, ó, no finalzinho, que sobra apenas um ponto de base, diferente dos demais que a gente pula 2, tá? Então, pessoal, eu vou buscar aqui, ó, esse fio que eu deixei aqui sem arrematar. Se você arrematou, é só você entrar na argolinha aqui e trabalhar, fazer um ponto baixíssimo, né? E trabalhar a sequência de pontos que eu vou fazer agora. Então, eu passo aqui os fiozinhos do Encanto para ir arrematando, entro dentro desse intervalo e faço aqui, ó, um pontinho baixo, certo? Feito o ponto baixo, você vai subir 2 correntinhas para dar altura de um pontinho alto. E aqui, ó, você vai acrescentar nessa alcinha de 3 correntes, mais 3 pontinhos altos. 1, 2 e 3. Já aproveito, vou escondendo o fio Encanto, somando com esse ponto baixo e 2 correntes, dá o total de 4 pontos, tá? Agora, nós vamos fazer o ponto alto duplo, 2 laçadinhas na agulha, entra aqui, ó, nesse intervalinho, atrás da pipoca, e você vai fazer aqui um ponto alto duplo. 3 correntinhas, volta, fecha com ponto baixo, e novamente um ponto alto duplo. 2 laçadas, vem no mesmo lugar e faz o pontinho alto duplo, dessa forma. Agora, eu vou trabalhar aqui, ó, nessas 3 correntinhas, fazendo 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4.
da mesma forma que a gente trabalhou lá no tapete. Agora, eu vou estar fazendo ponto alto em relevo, cruzado. 2 laçadinhas na agulha, volto na pipoca, que eu estou trabalhando o bico. E aqui, ó, nesse mesmo ponto alto que ela está, você vai passar o fio, né, a agulha, perdão, vai dar uma laçada, alonga só um pouquinho, passa as 2 primeiras laçadas, as 2 segunda e reserva essas 2 na agulha. Novamente, 2 laçadas, agora você vem na pipoca seguinte, no mesmo pontinho alto que ela está, você passa a agulha, busca o fio, novamente busca o fio, passa as 2 primeiras, as 2 segunda, você vai ficar com 3 laçadinhas na agulha e aí você finaliza, certo? Ficando dessa forma, esse pontinho alto aqui, ó, cruzado. Agora, a gente vai para o próximo pipoca e vai repetir esse processo. Sem correntinhas, uma laçada, vem aqui na alcinha de 3 correntes e trabalha 4 pontos altos, 2, 3 e 4. No centro da pipoca, um ponto alto duplo, então, você faz 2 laçadas, passa as 2 primeiras, as 2 últimas e finaliza. Novamente, 3 correntinhas e um picô, 2 laçadas, volta no mesmo lugar e vai trabalhar outro ponto alto duplo. E vai descer a sua lateral, fazendo 1, 2, 3, 4 pontos altos. E vai trançar novamente. Aí, você vai voltar sempre na pipoquinha atual, mesmo que já tenha um aqui, você vai voltar. 2 laçadas, um pouquinho abaixo do relevo que você já fez, você vai fazer um segundo relevo, busca o fio, tá? Deixa eu repetir que soltou tudo. Eita! Busca o fio, alonga só um pouquinho, passa as 2 primeiras e as 2 segundas. Sempre esse ponto que vai nessa direção, você não vai finalizar, tá? Agora, você vai dar 2 laçadas, vem na próxima pipoca, na seguinte, vai fazer o mesmo processo, e agora sim, você vai finalizar os 2 pontos altos duplo fechado junto, tá vendo? Então, você vai fazer dessa forma por toda a volta, ó. Terminou o ponto alto em relevo, volta para a argolinha do fio encanto e trabalha novamente 4 pontos altos para você fazer este biquinho aqui, tá? Olha só que charme que fica. Então, vamos concluir mais esta carreira dessa forma, tá? Certo, pessoal, trabalhei, ó, toda a volta. Olha só que lindo que fica, gente. Até assim, ó, se você quiser parar o seu trabalho e deixar apenas esse bico, esse acabamento, ele fica muito lindo, gente, olha só. E aqui, ó, eu fiz o meu último bico e o meu último ponto relevo, só que eu tenho que fechar aqui, ó, no primeiro relevo. Então, sem finalizar o primeiro, dou 2 laçadas, vem aqui, ó, na parte de cima do relevo que eu peguei pela primeira vez, tá? Busco o fio, passo as 2 primeiras, passo as 2 últimas, vou finalizar dessa forma aqui. E eu tenho que prender, ó, aqui eu tenho 1, 2 correntinhas, você vai prender no ponto alto. Então, você alonga o fio, vou virar aqui. Aqui atrás tem o ponto baixo, 2 correntes, o ponto alto. Entra aqui, ó, no ponto alto e busca essa laçadinha para trás. E o fio também, ó. Ajusta e você vai travar. Você pode finalizar com agulha de tapeceiro, tá? Como eu tenho explicado para vocês. Aqui, gente, eu vou dar só uma arrematadinha, porque eu vou usar o mesmo fio ainda, tá? É porque ele não alcança a parte que eu vou entrar. Faça aqui o nozinho tradicional. E olha só, gente, que belezinha que fica, né? Uma gracinha. Então, a gente vai dar início a outra carreira, que é para poder fazer o acabamento da minha peça. Então, agora, atrás de cada biquinho desse, nós vamos fazer argolinhas, tá? Argolinhas e ponto V, diferente do tapete, tá? Então, aqui, ó, qualquer bico, tá, gente? Não tem necessidade de ser no mesmo lugar, não.
Aqui nós temos ponto alto duplo, 1 e 2. Você vai entrar aqui, ó, pegando uma laçadinha de cada um deles, ó. Dessa forma aqui, ó. Aí, você busca o fio, você pode fazer um ponto baixíssimo ou um ponto baixo aqui, beleza? Vou fazer uma correntinha. E aqui, no ponto baixo que a gente fez com fio encanto, tem a pipoca, 3 correntes, um ponto baixo. Você vai trabalhar o ponto V. Então, eu faço apenas uma corrente de separação, dou uma laçada, abro aqui o trabalho, entro nesse ponto baixo, busco o fio, faço um ponto alto. 3 correntinhas, volta no mesmo lugar, um ponto alto, beleza? Um ponto V. Uma corrente de separação. Agora, eu venho aqui atrás, nesse outro bico, pego aqui, ó, 2 laçadinhas, uma de cada ponto. Se você conseguir pegar 3, não tem problema, desde que sejam os 2 pontos altos duplos. Busca o fio e faz um ponto baixo, uma corrente. Vem aqui no intervalo, bem no ponto baixo do encanto, você vai colocar um ponto alto, 3 correntes, volta no mesmo lugar e um ponto alto, uma corrente e vem no bico e prende com ponto baixo. Pode dobrar o seu bico assim, que depois a gente vai acertar, né? Vamos prender ele. E assim, nós vamos trabalhar por toda a volta. Certo, pessoal, trabalhei por toda a volta, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Fazendo ponto V, uma correntinha, um ponto baixo. E aqui eu fiz o meu último ponto V, vou prender aqui, ó, no ponto baixo inicial, tá? Pode fazer um ponto baixíssimo. Eu vou fazer aqui, ó, nesse mesmo lugar, uma correntinha e um ponto baixo. Vamos dar uma laçada e dentro desse ponto V, nós vamos trabalhar 6 pontos altos separados por uma correntinha. Então, fiz o primeiro, faço o segundo, uma corrente, o terceiro, uma corrente, o quarto, uma corrente, o quinto, uma corrente e o sexto pontinho alto. Dessa forma aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fez isso, você vem aqui nesse ponto baixo e você faz outro pontinho baixo para ele, tá? Sem correntinha, vem no próximo ponto V e vai fazer a mesma repetição. 6 pontos altos separados por uma correntinha, tá? E você vai trabalhar dessa forma por toda a volta. Nós estamos na penúltima carreira e a última a gente vem para dar o acabamento final na nossa peça. Então, você vai fazer os 6 pontos e vem aqui, ó, ponto baixo sobre ponto baixo e faz um ponto baixo, dessa forma. O seu biquinho aqui, ó, ele vai ficar desse jeito aqui, ó, dobradinho pra frente. Quando a gente vir com acabamento, ele vai ficar em pezinho, porque a gente vai unir aqui, tá bom? Então, vamos fazer isso por toda a nossa volta. Certo, pessoal, trabalhei toda a volta fazendo, né, esses lequinhos aqui, ó, por toda a volta. Aqui eu terminei o meu último, vou fazer um ponto baixíssimo aqui, ó, primeiro ponto baixo inicial. E pode travar o fio e arrematar, caso você for trocar de cor. Se você for continuar com a mesma, você não precisa arrematar, certo? Agora aqui, ó, para dar o acabamento final na minha peça, eu estarei passando o fio encanto. Da mesma forma que eu trabalhei aqui no verde, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Eu passei o fio encanto na cor vermelha, eu vou estar fazendo esse mesmo acabamento aqui nesse natural. Com o nozinho tradicional, você vai entrar no primeiro intervalinho do leque. Tem o primeiro ponto alto, próximo intervalinho dele, você vai fazer um ponto baixo, dessa forma, 3 correntes, volta, passa, né, nas 2 laçadinhas do ponto baixo, fazendo ponto picô. Vem para o próximo intervalo, um ponto baixo, 3 correntes, volta lá e faz um ponto picô. Próximo intervalo, a mesma coisa. Sempre um ponto baixo, 3 correntinhas formando o picô.
ó, para cada intervalinho. Nesse último intervalo, você só acrescenta um ponto baixo. Então, para cada lequinho desse, você vai ter 4 pontos picôs e 5 pontos baixos, tá? Agora, nós vamos prender esse lequinho aqui em cima. Então, você vai fazer o seguinte: aqui atrás, bem aqui, ó, no ponto picô desse leque, você vai passar um pouquinho abaixo dele, ó, tem uma alcinha de um lado e a outra alcinha do outro. Você vai entrar aqui a agulha nele e aqui na base, ó, nós temos o ponto baixo. Eu só dou uma viradinha, entro no ponto baixo também, dessa forma, ó. E aí, eu busco o fio lá atrás e fecho, dessa forma aqui. Aí, ele vai ficar em pezinho aqui, ó, preso e não vai ficar mais virado assim. Vou trabalhar mais um lequinho, ó, sair daqui, entro no próximo intervalo, depois do ponto alto, um ponto baixo. 3 correntes, um ponto picô novamente. Eu vou trabalhar todo esse lequinho pra gente fazer a segunda emenda ali, pra vocês, né, pegarem bem como que eu estou fazendo. Certo, cheguei aqui no último intervalinho. Vou mostrar bem aqui pra vocês. Eu entro aqui no picô, bem abaixo do picô tem essas duas alcinhas, uma de cada lado. Depois que eu passei a agulha sobre elas, eu vou dar uma viradinha aqui, ó, no ponto baixo de base, busco o fio encanto passando tudo junto, tá? E aí, eu finalizo. Aí, eu venho para o próximo leque e vou trabalhando novamente. No tapete, a gente não prende no ponto baixo. A gente faz apenas aqui um ponto baixo, mas não prende na base, tá? Só que aqui, como nós estamos finalizando, eu já estou prendendo, porque lá no tapete a gente dá continuidade, né? Então, aqui tem que ir prendendo tanto no biquinho quanto nesse ponto baixo aqui, ó, depois desse leque, tá bom? E assim você vai trabalhar por toda a sua carreira e a gente já vai finalizar a nossa peça. Certo, pessoal, terminei aqui. Para finalizar, fiz o meu último ponto baixo, vou prender esse último lequinho que ficou faltando, venho aqui no meu ponto baixo, busco o fio, aperto bem para ficar bem firme e vou finalizar. E aqui, ó, eu vou estar alongando o fio antes de fazer a união. Aí, você vai utilizar a agulha de tapeceiro ou a de crochê, depende da experiência, né, de cada um. Vai vir aqui, ó, nessas duas laçadinhas do ponto baixo, passa o fio, ajusta, volta aqui, ó, dentro da casinha do ponto baixo, tá? Bem pegando as duas laçadinhas, passando pelas duas laçadinhas, bem dentro do ponto baixo, olha. Aí, você puxa aqui para trás e vai ajustar, tá? Senão ele fica frouxo. Quando você fizer isso, você pega o fiozinho inicial e o fiozinho que termina, faz o nozinho, para depois vir com o arremate, né, o acabamento final. Eu vou estar agora, antes de eu mostrar para vocês, né, como que ficou, vou estar fazendo todos esses arremates e já venho mostrar para vocês. Os arremates, gente, você pode colocar na agulha de tapeceiro, principalmente aqui na parte do anel mágico, tá? Ele tá indo, ó, nesse sentido. Você pula um ponto de base e volta no outro ponto, para ele ficar travado, tá? Ou você continua dando voltas circulares, também dá super certo, apenas escondendo aqui para ele ficar bem travadinho. E depois, você já pode arrematar o excesso. Tirou o excesso, você vai colar com uma colinha aqui que você costuma trabalhar, tá bom? Você vai pingando cola. Aqui nessa parte, é a mesma coisa. Como tem alguns fios que não dá
pra gente colocar na agulha de tapeceiro, você vem com a agulha de crochê, ó. Você entra aqui, ó, pegando a laçadinha dos pontos, tem que passar pela frente, não pelo avesso, tá? Não pelo direito, perdão. Busca aqui o fio, ó, passa pelo meio do ponto, dessa forma, ó. Aqui o encanto, ele já tá escondido, mas se eu quiser eu posso esconder mais. Passando aqui. E depois é só cortar o excesso e colar a pontinha, tá? Quem tiver fazendo com uma cor só, não vai ter tantos arremates. Mas agora já a gente, né, que fez aqui, quem está fazendo como eu, vai ter um pouquinho de arremate aí pela frente para fazer. Aqui, gente, vocês podem até usar uma agulha de crochê mais fina, porque aí ela entra com mais facilidade no meio dos pontos, tá? Aí, você vai puxando fio a fio e vai escondendo. E depois, no finalzinho, vai colocar a etiqueta. Aqui, ó, eu tenho a minha etiqueta acrílica. Essa daqui, ela é a retangular. Essa daqui, ó, ela tem um formatinho de um brasão. Ela é muito fofinha, eu gosto muito dela, mas eu acho que eu não vou colocar ela dessa vez. Eu vou colocar a oval, que a oval é maior, e eu acho que pra esse suplá, a ovalzinha vai ser bem, vai destacar mais do que essa pequenininha, né? Ou a retangular. Essas etiquetas são lá da Art Laser, tem o link aqui na descrição do nosso vídeo, caso vocês queiram adquirir, tá bom? Então, vamos lá, pessoal, fazer o acabamento, vou aplicar a minha etiqueta, e aí eu venho mostrar essa lindeza pra vocês, como que ficou. Prontinho, pessoal, assim ficou o nosso lugar americano. Olha só que charme que ficou, gente. Olha esses detalhes, que lindeza que ficou essa peça. Maravilhoso, né? Bom, gente, aqui eu já fiz todo o acabamento da minha peça, já coloquei aqui a minha etiqueta, olha só que linda que fica. E eu já medi também, ficamos aqui, ó, no total de 38 centímetros, tá? Então, pessoal, vocês fiquem bem atentos em relação à base, que se a sua base fica menor que a minha, até chegar essa carreira de número 8, né? Se você vê que ficou menor, você vai poder aumentar fazendo mais uma carreira, ficando do tamanho americano de Natal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e que possa estar confeccionando a peça de vocês, que ficou um charme de lindo, né, gente? Modéstia à parte. Então, é isso, gente. Este aqui ficou com 38 centímetros e este de Natal ficou com 40 centímetros no meu ponto, tá bom? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se fizer essa peça, me marque lá no Instagram, Ateliê Vanessa Marcondes, para que eu possa repostar o seu trabalho. Tá bom? Se tiver alguma dúvida, gente, deixe para mim aqui nos comentários que eu vou fazer um vídeo reservado lá no nosso canal de vlogs. Também tem o link aqui para tirar dúvidas de todo mundo, tá? Então, eu vou deixar a aula rolando por um tempo e conforme for aparecendo as dúvidas, eu junto tudo e faço esse vídeo lá e venho avisando vocês aqui no comentário quando o vídeo estiver postado, ok? Então, é isso, um grande beijo e fiquem com Deus!